Juízes, capítulo 3. Servidão dos israelitas sob Cusã e rei da Síria, ou Arã. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, e saber a todos que não sabia de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde a monte de Baal-Hermon até a entrada de Emate. Estes, pois, ficaram para por eles provar de Israel, para saber que dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinham ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e perizeus e heveus e gibezeus. Tomaram das suas filhas para si mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Serote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã e Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã e Risataim 8 anos. Otiniel livra-os. Versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. A Atiniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu a sua mão a Cusã, Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã, Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Servidão sob Egrom, versículo 12. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Egrom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel. Tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os, versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pelas suas mãos um presente a Egrom, rei dos Moabitas. Eude fez uma espada de 2 fios de comprimento de uma covada, e cingiu-a por debaixo dos seus vestidos, a sua coxa direita, e levou aquele presente a Egrom, rei dos Moabitas, e era Egrom homem muito gordo. E sucedeu que, escapando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, o rei, o qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita, e ele cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura, após a folha, e a gordura encerrou a folha, e que não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as pontas do cenáculo, e os fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés no recamara do cenáculo fresco, e esperando até os esfatiarem.
e eis que não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou por enquanto eles se demoraram, porque eles passou pelas imagens de escultura e escapou para Seira. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com eles nas montanhas, e ele adiante deles, e disseram-lhes: Seguiram-me, porque o Senhor vos tem dado aos vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos, e desceram após dele, e tomaram as vals do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar, e naquele tempo feriram a moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Amém.